Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Maitê, eu sou psicóloga, consultora de diversidade e inclusão, e hoje a gente está estreando uma série de encontros que eu vou fazer com algumas mulheres, falando sobre algumas temáticas que a gente tá vendo aí nas redes sociais, a gente vê muito nas mídias, mas que muitas vezes a gente precisa tirar um pouco dos filtros, falar disso um pouco mais abertamente, numa conversa muito honesta. Já começando a nossa conversa, vou pedir para vocês seguirem o Mundo Digital lá no YouTube, porque a conversa vai estar inteira lá, e também seguir a gente no Instagram. Eu sou a Maitê Vester, e aqui junto comigo eu tô com a nutricionista Annelise Machado, @NutriAnneliseMachado, e a gente vai ter uma conversa hoje sobre a atuação da nutrição hoje em dia, né, Anne? E também a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta nas redes sociais, que é a gordofobia, que é uma pauta muito pessoal minha e que eu discuto muito nas redes já. E eu vou trazer aqui a minha experiência com a Anne, que também é minha nutricionista, depois ela vai se apresentar com mais calma, para a gente trocar uma ideia sobre essas pautas, sobre nutrição, saúde, ser mulher diante dessas pressões estéticas que a gente sofre e toda essa temática que a gente vê na internet hoje em dia e o que isso tem a ver com a nossa vida de fato e o que a gente pode levar para a nossa vida diante desses discursos que estão por aí. Então, pessoal, eu escolhi a Anne como convidada no primeiro episódio, porque há 2 anos eu recebi o diagnóstico de diabetes, tipo 2. A Anne me corrige qualquer coisa, tá, Anne? E comecei a fazer um tratamento com a Anne faz mais ou menos 1 ano, um pouco mais, que eu faço tratamento com ela, né, que ela me acompanha enquanto nutricionista. E convidei ela pra gente falar um pouquinho desses temas. E, Anne, eu queria que tu se apresentasse. Tá certo. Um prazer estar aqui, né? Quero te falar sobre isso, um privilégio também ser a primeira, né, desse projeto aqui que vocês estão fazendo, então estou muito feliz e espero que, né, estejam muitos outros aí nessa tua caminhada, né? Te desejar boa sorte também. Ah, né? Obrigada, Anne. Então, meu nome é Annelise Machado, sou nutricionista clínica, tenho especialização, né, em nutrição clínica, em nutrição em cirurgia bariátrica. Fiz vários aperfeiçoamentos ao longo dessa minha jornada, né, na nutrição, em mindful eating, em comportamento alimentar, né, em saúde da mulher. E eu atuo, né, na clínica justamente com essa abordagem mais voltada ao comportamento alimentar, né? Então, Anne, contar pro pessoal, né, que nesse acompanhamento que eu faço contigo há 1 ano, eu tive aí muitas melhoras na minha saúde. Primeiro ponto, eu acho que foi muito importante, mas eu acho que o principal ponto é que o teu atendimento comigo é um atendimento muito diferente do que eu estava acostumada, né? Eu sempre fui gorda, sou uma mulher gorda, fui uma criança gorda e passei por inúmeros atendimentos de nutrição, inúmeras pessoas da nutrição, e o que eu encontrei contigo foi uma nutrição muito diferente. Tu falou ali da tua formação em relação ao comportamento, em relação à forma como a gente se alimenta. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, é o teu atendimento que é diferente? O que tem de diferente? Ou é a nutrição que nos últimos tempos tem passado por uma remodelagem, mudando, assim, o significado da nutrição para as pessoas? Certo, Maite. Então, vamos lá, vamos contextualizar, né? Eu tive o privilégio de, desde o início, né, da minha trajetória profissional, estar junto com psicólogos, né? Eu trabalhava numa clínica de psicoterapias, então por isso que eu digo que é um privilégio. E a gente fazia muitas reuniões clínicas, estudos de caso, e eu fui vendo, né, como é importante olhar para o indivíduo, né, não só para uma parte desse indivíduo, né, olhar para o todo. Então via também sofrimentos reais ligados à comida, a questão do comer, né? E, ao mesmo tempo, lá em 2014, iniciou um movimento da nutrição comportamental, né? Então, eu comecei a estudar mais, eu comecei a acessar esses conteúdos, né? Comprei o livro e comecei a ver quais as abordagens, quais as estratégias que a gente também poderia ajudar essa pessoa, né? Esse indivíduo que estava ali com um sofrimento real, né?
Então, a partir desse momento, a minha mente se abriu, assim, né? Muito mais do que só planejar a dieta, elaborar plano alimentar, entregar um papel para essa pessoa, se muitas vezes as outras áreas da vida dela não estavam condizentes com aquilo ali, né? Existia uma necessidade de mudança, mas só essa informação de que alimentos comer, quantidade, caloria, né, não trazia o resultado, né? Não era só isso, eu tinha que me aprofundar mais. Então foi a partir daí que eu comecei a olhar para o comportamento, né, alimentar, para as outras áreas, né? Porque nós seres humanos não somos só seres biológicos, né? Somos seres biopsicossociais, né? biopsicossociais. Temos várias áreas ali que a gente tem que realmente olhar, né, para elas e ver e ajustar e planejar a partir daquilo ali, que muitas vezes a pessoa não vai conseguir colocar em prática o que está no papel, o que está no plano alimentar. E aí, a partir disso, a gente vai vendo esses resultados, né, ao longo desse acompanhamento. E eu acho legal, assim, trazer que quando eu comecei contigo há 1 ano atrás, eu não segui o plano já de começo. Foi toda uma trajetória, né, Anne, que a gente teve. Uma trajetória de muito respeito, assim. E essa conexão com a psicologia tá sempre ali nos teus atendimentos. Então, não é que a Anne vai fazer terapia comigo. Né, Anne? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Isso. Porém, a gente já fez muitas trocas ali das coisas que eu tava vivenciando na minha vida. Isso. E de como aquilo ali tava influenciando no meu comer. E a gente eu já consegui identificar muitas coisas, né? E uma coisa que eu quero dizer pra ti, assim, que pra mim foi um divisor de águas, né? Ir na nutricionista e não me pesar. A Anne não me botou na balança nenhuma vez até agora. Eu me coloco na balança, né? Até a gente tava aqui conversando um pouco antes da gravação. Sim. A Anne me dá muitas broncas, gente, pra eu não ficar subindo na balança, porque não é sobre isso, né, Anne? A balança muda, já vi mudanças na balança, não vou dizer que não, mas não é sobre a balança, né, Anne? Não é só sobre esse parâmetro do peso, né? Então, a minha abordagem ela é baseada na neutralidade do peso, porque a gente precisa colocar outros fatores em primeiro lugar, né? Então, o peso é uma consequência, né, de todo esse nosso comportamento diante da comida. Então, se eu levar em consideração apenas o peso como o principal parâmetro de saúde, esse paciente, esse indivíduo, ele não vai ter uma adesão, né? Muitas vezes também isso não vai ser sustentável, porque vai, né, ter vários episódios de efeito sanfona, que isso também não é legal, né? Então, é baseado no bem-estar físico e mental. A gente tem que olhar para o bem-estar físico e mental e, claro, dependendo do objetivo de cada pessoa. Se a pessoa vem ali porque ela quer realmente ter um ganho de massa muscular, mas aí, de repente, a alimentação dela já está mais ajustadinha, a gente vai pesar, vai fazer o acompanhamento, né? Não é que eu não peso nunca, né? Mas tudo vai depender de como esse paciente chega e qual é o objetivo. Se é para, né, melhorar os parâmetros dos exames, por exemplo, se é ganho de massa, mas a gente vai olhando para todos os aspectos também. Então, isso vai trazendo mais resultado. Então, a neutralidade do peso, ela é importante, né? Porque a saúde não se pesa, e se a gente só ficar usando isso como parâmetro, realmente esse resultado ele não é efetivo, né? Ele precisa ser a longo prazo e não imediato, né? E pra gente só encerrar essa coisa da balança, né? E daí tem a ver muito com a psicologia e com o comportamento. Muitas vezes a balança frustra, principalmente pessoas que têm um sobrepeso, né? Que é um sobrepeso que para talvez perder todos aqueles quilos é muito mais difícil do que para uma pessoa que vai lá com o objetivo de ganhar massa magra. É um outro comportamento, né, Anne? Então, às vezes, a balança vai vir como uma coisa que vai frustrar a pessoa, vai tirar dela aquele prazer na alimentação, vai trazer um peso a mais, uma culpa a mais, né? Eu acho que tem muito a ver com o histórico que cada pessoa tem em relação ao seu peso, a sua alimentação, a como isso
foi escrito na trajetória dela, né? Como é que tu vê isso na prática clínica? Exatamente. Então, a minha conduta vai depender do histórico, né, clínico dessa pessoa, né, se ela tem alguma comorbidade, uma patologia ali também, né, relacionada à questão do peso, mas também a relação dela com o corpo e com a comida ao longo da vida dela, né? Então, se é uma pessoa que tem vários gatilhos emocionais e busca comida para se acalmar como recompensa, se é uma pessoa que já fez várias dietas, né, e tem uma relação muito ruim com essa questão, né, da insatisfação corporal, a gente precisa ter uma outra abordagem, né? Porque senão, se eu não olhar para isso, eu vou acabar causando muito mais dano do que ajudando. Então a gente vai tendo, né, uma certas sutilezas, né, ouvindo, né? Ouvindo o que ela tem para dizer, acolhendo, com essa escuta ativa, e aí tu vai entendendo qual é o real objetivo que ela está ali. Claro que muitas vezes é o foco no peso, mas a gente tem que trazer esses aspectos à tona para a gente tentar trabalhar isso, né? Para ela ver, talvez ela não enxergue também que é isso, que muitas vezes ela está não está conseguindo, né, ter o resultado, porque ela não está negligenciando aquele sentimento, ou aquele pensamento, enfim. E aí também, né, é importante eu frisar aqui, deixar muito claro que muitas vezes, se eu percebo que existe aí um comportamento disfuncional, a gente encaminha para um profissional, né, para um psicólogo, que eu trabalho com várias meninas, né, que Até tu pode justamente citar a clínica que tu trabalha. Eu isso, tive lá lá no faz um tempo, né? Espaço Una, então a gente trabalha com essa equipe multidisciplinar e a gente faz, né, esse encaminhamento, né, para ter um olhar, né, muito mais atento para essas questões que estão envolvidas ali no ato de comer. Então, a gente vai olhando para isso, mas, né, a psicoterapia também vai tratando, né, essas questões, esses aspectos emocionais, para depois, né, a questão da comida também ser tratada. Então, tudo depende, né? A gente vai tendo uma conduta diferenciada, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única e a gente tem que entender isso, porque se você não compreender, não ter esse olhar, né? Essa sensibilidade, você pode estar causando muito mais dano do que ajudando essa pessoa, né? Eu até ia trazer para ti, né? Qual que é a diferença que eu sinto, assim, né, Anne? Muitas vezes, quando eu tive contato com profissionais da nutrição, muito mais me gerava uma culpa por eu não estar conseguindo atingir aquela expectativa do que um acolhimento de fato. E não necessariamente eu saía dali com as informações que eu precisava. Vou até te dar um exemplo. Esses dias nas redes sociais eu postei e uma colega minha que é Nutri te encheu de elogios lá, porque eu postei, né, que hoje eu aprendi com a Anne que para minha diabetes ficar regulada, eu tenho que comer proteína, que era uma coisa que ali no dia a dia eu acabava muitas vezes não focando, né? Então, não comia o ovo e o frango que a gente tem que inserir ali na alimentação diária. E daí ela comentou, né? Pra tu ver a diferença de um nutricionista que tá focado em fazer o paciente entender o que de fato é importante na nutrição. Então, assim, se hoje eu tive uma perda de peso, não tem a ver nem com passar fome, com restrição, que foi uma coisa que eu aprendi muito, né, Anne? Eram dietas muito restritivas. E hoje o que eu tenho feito, e eu já tive um resultado tanto ali nos meus exames, quanto uma perda de peso, eu não passei fome ainda. É uma outra vivência que eu tô tendo em relação a isso, assim. Então eu acho que também as pessoas precisam entender melhor um pouco de nutrição, né, Anne? Não, com certeza, né? A ciência da nutrição, ela está ali sempre sendo abordada também na minha conduta, nos meus atendimentos. Mas a gente precisa avaliar essa alimentação, né? Então, no teu caso, essa alimentação ela estava desbalanceada, né? Quando você inclui uma fonte de proteína, uma fonte de fibra, né? Alimentos que combinados vão evitar que você tenha um pico, né,
de glicemia ali no teu sangue, você vai conseguir reverter mais. Então, alimentos incompletos, né, uma refeição incompleta, te dava fome muito mais rápido, muito mais cedo, você não tinha a saciedade ali e você estava sempre, né, com a glicose, a glicemia mais alterada. Então, sim, né, não deixando de utilizar a ciência da nutrição, isso é muito importante, isso as pessoas não têm ideia, né, que vai além, né, a nutrição vai além do peso, além da balança, né, um corpo bem nutrido, né, ele vai responder melhor a qualquer tratamento medicamentoso, né, um cérebro bem nutrido vai responder muito melhor ao tratamento também para doenças, né, relacionadas ali à mente, pânico, depressão, crises de ansiedade, enfim. Então você responde mais, você tem muito mais energia, né? Então não é passar fome. Jamais. Então uma alimentação equilibrada e saudável é muito mais sobre incluir do que excluir, né? Mas de tantas informações ou desinformações, de tantas restrições, porque é o que a gente escuta, né? Restringir, não comer, estratégias para evitar sentir fome, né? E isso não funciona, não funciona a longo prazo, não dá certo, não se sustenta. Então, a partir do momento que a gente também inclui a ciência da nutrição, esse indivíduo, essa pessoa, ela começa a ver que aquilo está funcionando, porque ela não está passando fome. E a gente vê os resultados também, você tem mais energia para treinar. Com certeza, Anne. E daí eu tava pensando aqui, né, fazer um comentário. Gente, eu já tive um outro processo de emagrecimento há muitos anos atrás, quando eu era muito mais jovem, eu tinha 21 anos, e eu emagreci 50 quilos. E depois, né, por conta da vida, da trajetória, tudo mais, eu comecei a ganhar peso de novo. Eu sou mãe de 2 meninos, eu tenho um menino de 6 e um de 3. Não engordei na gestação de nenhum deles, só que entre as gestações, a pandemia, tudo isso eu acabei tendo ali um reganho desse peso que eu tinha perdido lá quando eu era mais nova. Uhum. Por que eu tô falando isso? Porque, em tese, eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer. Eu já fiz isso uma vez. E eu fiz isso sem uma Annelise na minha vida, né? Então, mais consegui. E hoje eu percebo, né, Anne, que quando eu não presto atenção, quando eu me perco, quando a vida me engole e eu não consigo prestar atenção. Porque é diferente de uma pessoa que é magra a vida toda para uma pessoa que sempre foi uma pessoa gorda. Então, eu preciso realmente de um esforço a mais e de estar mais presente nas minhas refeições, que é disso que tu fala muito, assim, né? Uhum. E tu fala do mindful eating. Eu queria que tu explicasse um pouquinho qual que é esse conceito que tu aplica ali na tua clínica da nutrição. Então, quando as pessoas chegam em consultório, né, elas sempre falam, Nutri, elas já vão se desculpando, é muito interessante isso. Eu amo comer, eu amo doce, eu tenho dificuldade. E aí eu sempre pergunto, mas que bom, né? Porque comer é tão importante, é fundamental. Enfim, tudo vai depender gosto bastante de comer, da relação com a comida. E aí eu pergunto, ok, você come, mas como você come, né? Já que você ama comer, então você come devagar, desfruta muito bem essa comida, saboreando cada garfada. Ou como é? Me conta, né? E geralmente qual é a resposta que eu recebo? Não, eu como rápido, né? Eu engulo a comida, eu não sinto sabor, então é um pouco incoerente, né? Então, a partir do momento que eu mostro, né, Mindful Eating, que eu apresento o Mindful Eating para esses pacientes, eles vão entendendo, né, que se a gente comer com mais atenção, se a gente prestar atenção no sabor da comida, vem uma satisfação, uma saciação no paladar e a gente vai comer o suficiente, porque se você não presta atenção no sabor, a tendência é que você coma mais, né? Exato. E a gente está tão, né, nesse piloto automático que a gente não realmente presta atenção no que a gente come, no que a gente escolhe para comer. E isso também acaba agravando mais, porque você vai comer qualquer coisa de qualquer jeito e aí numa quantidade que às vezes vai te fazer mal. Então,
é aí onde entra essa abordagem, né? De trazer, olha, você está sentindo o sabor? Né? O que você comeu, realmente você ficou satisfeita? Houve uma saciação do paladar? Houve uma saciedade? Né? O que você comeu não trouxe nada disso e aí 2 horas depois você está sentindo fome de novo. Então, comer com atenção, né? Estar presente diante do prato de comida, sentindo o sabor, as texturas, a cor, por que não, né? Que hoje a gente já sabe, a ciência já nos mostrou, se a gente não, né, não prestar atenção no sabor, a gente acaba comendo mais. Então, é um tipo de abordagem que a gente também trabalha em consultório. E claro, isso não vai acontecer em todas as refeições, mas se você conseguir em pelo menos uma, você já consegue ir, né, trabalhando, né, essa virada ali, né, esse mindset para você comer com calma, prestar atenção naquele prato de comida e aí comer o suficiente. Nem mais e nem menos também, né? Porque comer muito pouco também não é o melhor caminho, né? Não, eu tava pensando aqui, né? A gente tá gravando aqui, hoje é fevereiro, e agora que tá começando o ano, né? Tô levando as crianças pra escola, mais trabalho e tal. Quando eu tava de férias, era muito mais fácil, né, Anne? Manter ali a atenção em como eu tava me alimentando, o que eu tava ingerindo, os horários, não fazer exageros. Já percebo que quando começa a correria do dia a dia, eu já começo a me perder. Entende? Já começa a não ter tanta atenção ali no que eu tô comendo. Que essa é talvez a pegadinha, né? A gente prestar atenção e não deixar a rotina que a gente tem no dia a dia ser engolido engolir pela a gente. rotina. Exatamente. Isso. Então, como é importante você trazer isso, né? Porque é isso que eu vejo, né? Com as mulheres, principalmente, que eu atendo, né? Que o maior número realmente são de mulheres. É porque elas se perdem no meio dessa rotina, dessa correria, elas são engolidas. Então, é o meu papel também, né? Fazer elas olharem essa rotina, né? O que é prioridade, o que pode ser deixado de lado, né? Dar realmente a devida importância para a alimentação, não comer qualquer coisa de qualquer jeito, porque é uma forma de se maltratar também, né? Porque se elas priorizam várias outras coisas, a alimentação do filho, por exemplo, né? Elas priorizam a alimentação do filho, é a mais saudável, é a mais balanceada, mas para elas é o que sobra ou qualquer coisa, né? Então, o meu papel também, hoje eu estava numa empresa antes de vir para cá e falando justamente sobre isso, né? Como é importante mostrar isso, porque nessa correria elas só vão reagindo, elas não vão pensando no que elas estão fazendo, elas só vão reagindo diante de tanta demanda de trabalho. A partir do momento que você para, pensa, reflete, você vai conseguindo mudar essa ação. Então, o papel do Mindful Eating também é sobre isso. É você parar, pensar e para fazer uma melhor escolha, porque dessa forma você consegue mudar essa ação, principalmente quando você está diante da comida. E eu queria pegar esse gancho da maternidade, né, Anne, que para mim, qual foi talvez o gatilho ali para a mudança que eu tive recentemente, né, de ter começado a treinar, de estar cuidando mais da minha alimentação, de ter percebido que talvez eu ia deixar os meus filhos sozinhos antes da hora, né? E a gente fica tão ali culpada, gera uma culpa que a gente acha que a gente não pode se cuidar, a gente prioriza os filhos, que nem tu falou, meus filhos, quem me acompanha nas redes sociais vê, né? Meu filho comendo pepino inteiro, meus filhos comem cenoura, meus filhos comem brócolis. A alimentação deles é a minha prioridade. A minha sempre ficava de lado. E hoje eu tô deixando essa culpa que eu tinha de me cuidar de lado, porque eu entendi que se eu não estiver aqui, né, se acontecer alguma coisa comigo, vai ser pior. Então, mas para as mães em geral, eu sei que é muito difícil, né? Entrar, essa chave virar. A gente normalmente vai priorizar as crianças, vai priorizar o cuidado com a família e deixar a gente de lado. Comer o resto do que a criança deixou é a rotina para as mães. Rotina, é muito comum. Comer o resto. Isso mesmo. Anne, e eu queria que tu falasse um pouquinho assim, qual que é o público que tu atende na clínica? Qual que é a demanda que mais aparece no teu público da clínica quando a pessoa busca por uma nutricionista? Então, né, o público ainda são mulheres, a maioria, né?
Claro que, como eu sou clínica também, tem várias doenças, né, associadas, doença celíaca, doença gastrointestinal, enfim, como eu já falei, mas ainda é a busca pelo emagrecimento, né? A maioria das pessoas, elas estão com uma doencinha associada, né? Por exemplo, né, que eu atendi essa semana, uma pessoa com hepatite autoimune, mas também na fala dela, ela busca o emagrecimento, né? Muito mais, ela frisa muito mais o desejo de emagrecer do que propriamente dito um controle, né, dessa qualidade da alimentação para não sobrecarregar o fígado. Ela também já é portadora de diabetes, mas a fala do emagrecimento, ela vem muito mais forte, né, ali no atendimento do que só o que ela deve comer para, né, manter ali o fígado em funcionamento saudável, né? E esse emagrecimento, né, Anne, as pessoas buscam emagrecimento por saúde ou é mais uma questão estética ainda? Como é que tu vê isso na clínica? Maite, né? Claro que sempre tem um discurso que é por saúde, né? Mas a estética ainda fala mais alto, né? Eu acho que a busca pela magreza, né, é muito mais o reflexo do medo, do sofrimento que as pessoas têm, de como o gordo é tratado. Eu vejo isso, né? Então, sim, existe essa insatisfação corporal, né, que está ali intrínseca, mas também é o medo do julgamento, né? O medo de tudo que a pessoa gorda sofre em relação ao próprio corpo. Então, tem várias questões, mas eu acho que isso é o que ainda pega, não é verdade? Antes da gente seguir para a próxima, para continuar falando desse tema, né, Anne, eu vou pedir pro pessoal seguir a gente, se inscrever no canal do Mundo Digital, que a gente está no YouTube. Seguir as nossas redes sociais também, do Mundo Digital, a minha rede social, eu sou a Maite Vester, e a Nutri Annelise Machado. A gente trouxe esse conteúdo para falar sobre esses temas que nos atravessam enquanto mulheres. Eu acho que a gente apareceu bem essa questão da nutrição, como é para o público feminino, como a Anne trouxe agora. A maioria das mulheres, né, a maioria dos clientes e pacientes que chegam na clínica, né, Anne, são mulheres. E isso eu, como psicóloga, também gostaria de dizer que são minhas pacientes, né? É muito difícil chegar um homem para atendimento de psicologia. Já fica aí um dado bem importante que também a gente tem que debater, né? Por que as mulheres buscam mais essa visão de saúde do que os homens? Mas tu estava falando da questão de como o gordo é visto, né? E esse medo de engordar, das pessoas serem tratadas como as pessoas gordas são tratadas. Hoje, nas redes sociais, a gente fala muito do termo gordofobia, e as pessoas falam que as pessoas gordas que estão lá na rede social sendo felizes, elas estão romantizando a obesidade. Então eu queria, e eu sou, né, desculpa, culpada, porque eu sou uma pessoa gorda que, mesmo ali buscando a minha saúde, gente, eu tenho uma autoestima inabalável, mas também tenho uma vida que para mim é uma vida muito plena, eu sou muito feliz com o meu corpo gordo, exibo ele nas redes sociais, que é uma coisa que eu acho que incomoda muito, porque a gente tá na mídia, antes a gente tinha televisão, que tava ali influenciando os nossos comportamentos, e hoje a gente tem as redes sociais. Queria te perguntar, né, Anne, a gordofobia existe? Estou romantizando a obesidade? Qual que é a tua visão disso, assim? Então, a gordofobia, ela existe, ela é real, principalmente na área médica, né? Entre os profissionais da área da saúde também isso é muito prevalente. Ela existe sim. Existe um movimento, né, com um novo olhar para isso, existe, mas ele é de uma forma lenta, né? Ele vem aos poucos, mas infelizmente ela existe. E aí, quando o discurso é sempre voltado para a saúde, mas é pela tua saúde, eu sempre acho que a saúde ela não deveria ser tão seletiva, né? Aí que é o problema, porque você não tem esse mesmo olhar que você tem para uma pessoa gorda,
por uma pessoa magra que não se alimenta direito, né? Que é sedentária e que muitas vezes está com os exames todos alterados, né? Então, se é realmente sobre saúde, esse discurso não vale para uma pessoa magra, né? Porque isso não acontece geralmente, né? Então, não tem essa questão de romantizar a gordofobia, porque você não está você não está dizendo que é para a pessoa se resignar e continuar sendo gorda que vai, né, ficar doente. Não é sobre isso, né? Aceitação não é resignação. As pessoas confundem um pouco, apesar de que os conceitos são um pouco parecidos, né? Então, para poder dar certo, ou também porque eu vejo que o tratamento, né, da doença, obesidade, é então a partir do emagrecimento somente, ou é também desse bem-estar, né, da saúde, dos exames estando em dia? E as pessoas também confundem compulsão com exagerar, né? Compulsão alimentar é um transtorno alimentar, é uma doença psiquiátrica, né? Não é os exageros de vez em quando. Então, existe confusões nesses conceitos, e é isso, às vezes, que atrapalha também o tratamento, né, também dessa pessoa, ou não é só sobre emagrecimento, né? Eu acho que eu quero deixar claro também, tudo bem a pessoa querer emagrecer, Sim. tudo bem, né? Mas o problema é o emagrecimento a qualquer custo, né? É o que a maioria das mulheres já fizeram, ainda fazem e que ainda vão fazer, né, para emagrecer em detrimento de um peso magro. Elas vão perder a saúde física e mental também. Então, aí que está o X da questão e o problema, né, no meu ponto de vista. Anne, tanto que essa questão da gordofobia, né, e dessa busca por emagrecimento, que não necessariamente é um emagrecimento voltado para a busca por saúde, vou dar um exemplo do que a gente normalmente faz, né? A gente vê muito esse movimento nas redes sociais. Então, o pessoal que tá na academia e daí posta. Chutei o balde final de semana, tô buscando o balde. Esse balde não era nem para ser chutado. Esse chutar o balde, buscar o balde. Outro discurso que a gente vê, que é o dia do lixo, refeição vista como uma coisa negativa, como uma coisa ruim, já me denota uma ideia de que não é sobre saúde. Porque se fosse sobre saúde, né, e me corrija se eu estiver enganada, eu, enquanto pessoa com diabetes, se eu chuto balde final de semana, minha glicemia vai ter um pico, né? Então eu posso estar magra, mas eu vou lá, tenho um pico de glicemia, que isso vai lá depois aparecer nos meus exames. Então, as pessoas magras, às vezes, estão fazendo isso. Isso também não tem a ver com saúde, né? Como é que tu vê esse movimento que as pessoas fazem, que é de comportamentos compensatórios, né? De compensar uma coisa. Eu exagerei aqui, daí eu vou compensar ali. Exagerar nos exercícios, né, Anne? Ir lá ficar horas na academia porque final de semana exagerou. Não era nem para ter exagerado final de semana. Faz sentido? Faz, né? As falas também que eu treino para comer. Treino para comer. Isso é muito comum também. Então ali a gente já vê uma relação muito conturbada, né? Muito ruim com a comida e com a própria atividade física, né? Porque se a gente precisa melhorar ali, né, o nosso bem-estar, nosso estilo de vida, né? Isso precisa ser algo leve, né? Você precisa gostar, você não vai por obrigação, né? Então, se você pensa, né, em praticar uma atividade física que você vai por obrigação, isso não vai estar te ajudando em nenhuma maneira, né? Isso não está melhorando a tua qualidade de vida, o teu humor, a tua ansiedade, o teu sono. Não, né? Então, se você vê o treino como um castigo, né, também não está trazendo benefício, porque você também não vai sustentar isso a longo prazo, não vai melhorar Exato. isso a longo prazo. E a gente já vê também claramente uma relação ruim com a comida, né? Porque
essa frase, dia do lixo, né? É como se comida fosse algo ruim, né? Porque lixo que eu conheço, gente, é papel, né? É lixo mesmo, né? Se comida é comparada com lixo, olha o tamanho do problema, o tamanho, né, da relação que essa pessoa tem com a comida. Então, eu vejo que as pessoas pensando dessa forma, né, não é nunca sobre saúde, é a questão da estética mesmo. Porque, como eu falei, a saúde não pode ser seletiva, né? Não pode ser seletiva. Então, ela serve tanto para uma pessoa gorda como para uma pessoa magra, não é verdade? Exato. Anne, obrigada, porque eu acho que as pessoas precisam, a gente precisa falar sobre isso, porque o corpo gordo é sempre visto como um corpo doente, né? Independente de como estão os exames, e isso na realidade nem sempre é verdade. Até botando aqui o meu exemplo, hoje, no momento, eu não tô mais uma pessoa com diabetes regulada. Eu, inclusive, né, vou passar pelo meu médico de novo, as minhas taxas estão ótimas. Eu emagreci, gente, pouquíssimo em vista do tanto que eu tenho de sobrepeso, né, Anne? Então, não necessariamente ser magro é saúde, nem ser gordo é reflexo de doença. Tem muitas outras coisas que são critérios ali que a gente tem que avaliar. Exatamente. Gente, convidar vocês para se inscrever no canal do Mundo Figital, a gente está no YouTube, e seguir as nossas redes sociais, além de seguir o Mundo Figital, seguir eu, Maite Vester e a Nutri Annelise Machado. Gente, a gente está chegando no final do nosso episódio. Anne, queria que tu deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. O que tu gostaria que as pessoas levassem de mensagem hoje? Eu gostaria de dizer assim que as pessoas, né, pudessem neutralizar mais a comida, sabe? Não ver ela como uma grande vilã, né? Hoje eu vejo que as pessoas têm medo de comer, né? Um grande medo de comer, justamente porque se ouve muito, né? Se cresceu ouvindo que a comida só serve para engordar ou para emagrecer, e comida tem muitos significados. E uma alimentação, ela deve incluir todos os grupos alimentares, porque o corpo precisa disso realmente, né? Para produzir energia, para a gente ter saúde, qualidade de vida, enfim, né? Saúde mental também é muito importante. Então, neutralizar a comida, essa dicotomia, né? De colocar a comida como boa, ruim, saudável, não saudável, pode ou não pode, ela só tem piorado ao longo dos anos a relação com a comida, a questão da saúde, né? Porque muitas pessoas fazendo essa dicotomia só está agravando mais, né? As doenças crônicas vêm aumentado muito, justamente porque tem muitos alimentos que é dito como proibido e isso só agrava. Nunca, né, as pessoas tiveram tanto medo de comer, é um terrorismo muito grande, e isso só tem piorado e não tem ajudado. Então essa estratégia ela não funciona, né? Então, neutralizando a comida, eu acredito que dá mais certo, não falando que é lixo, né, ou que é gordice, enfim, comida é comida, e comida não tem esse poder, né? Ela é só comida, né? Talvez a gente dá muito poder para ela, justamente porque ela é prazerosa e às vezes diante de, né, de um dia tão corrido as pessoas enxergam a comida como algo que pode acalmar, né, ou pode preencher um vazio. Então, melhorando essa relação com a comida, neutralizando ela, né, não se culpabilizando tanto por comer ou ter vontade de comer alguma coisa, né, trabalhando isso também, às vezes os gatilhos é que vai fazer com que você consiga melhorar essa relação com você, com o seu corpo, e com isso trazer um resultado muito mais sustentável. Acho que era isso que eu tinha para dizer aqui nesse nosso encontro de hoje. Obrigada, Anne. Anne, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. A gente não está muito acostumada com os vídeos, né, Anne? Um desafio para nós duas. Mas eu queria te agradecer e te agradecer também por tu ter trazido essa nova perspectiva, esse olhar, né, mais humanizado, principalmente do corpo da pessoa gorda também. Eu acho que no final a gente abordou bastante esse tema. E uma coisa que eu sempre falo, né, gente, a saúde ela não é democrática.
Hoje eu, Maitê, tenho condições de ter a Annelise me acompanhando, faço terapia, tenho endocrinologista. Quantas pessoas de fato têm acesso a isso? Então a gente também precisa lembrar que cada pessoa é uma pessoa que está num contexto completamente diferente e nem sempre esses acessos a um profissional que te respeite, ele é possível. E também que as pessoas comecem a buscar por profissionais que sejam mais respeitosos, né? E se você não se sente tão confiante quando vai ali numa consulta, talvez procurar um outro profissional que tenha mais conexão com aquilo que tu quer, com o teu objetivo e tudo mais. Agradeço também a oportunidade, né, de falar sobre esse assunto que às vezes é tão polêmico, né? Muitas pessoas ainda não compreendem a profundidade, né, desse tema e o sofrimento dessas pessoas também. Então eu acho que é importante a gente falar e discutir sobre isso, né? Porque essas pessoas muitas vezes são invisíveis e o objetivo é trazer à tona mesmo, e quanto mais se discute, mais eu acho que as pessoas compreendem um pouco sobre o que é realmente a gordofobia e que a pessoa gorda realmente ela é um ser humano que precisa ser tratada com respeito. Principalmente, respeito é muito importante. E é justamente por isso, né, Anne, que o nome dessa série que a gente vai fazer de vídeos é Sem Filtro, porque a gente precisa trazer esses assuntos à tona, falar desses assuntos com respeito, com acolhimento e de uma forma que as pessoas consigam compreender de fato o que é isso na prática, não de um discurso lá de um influenciador que traz um recorte, né? Mas de uma forma mais profunda, uma base teórica, né? Então eu te agradeço muito, Anne. Vou convidar vocês a seguirem a Anne, @NutriAnnelise Machado. Nas redes sociais tem todos os contatos, gente, para tanto fazer uma consulta com a Anne, mas lá também vocês vão encontrar o contato da clínica onde a Anne trabalha, que é a UNA, em Blumenau. E lá vocês vão encontrar outros profissionais que já trabalham com essa temática também, a temática do emagrecimento, da saúde e do respeito a todas as pessoas. Vou convidar vocês a seguirem o Mundo Digital, a gente está no YouTube, eu sou @MaiteVester. E para finalizar, eu queria fazer um agradecimento muito especial. Hoje eu tô aqui no apartamento do Anderson, ele cedeu o apartamento pra gente fazer as gravações. Ele é dono de um canal do YouTube chamado Essencial no Marketing. O Anderson ensina lá todo o beabá do marketing essencial para os negócios, ele atende grandes empresas. E hoje ele cedeu o apartamento pra gente fazer a gravação do vídeo. Então, Anderson, muito obrigada. Queria agradecer muito vocês por terem permanecido nesse episódio comigo. E o meu recado final é que até eu que estudo sobre esse tema, que sou uma pessoa gorda, que a princípio sou uma pessoa gorda que me aceito, o tema da gordofobia me atravessa de diversas formas. Muitas vezes eu me pego sendo também uma pessoa gordofóbica, julgando o outro, né? Fazendo falas que muitas vezes são falas problemáticas quando a gente pensa no tema. E eu queria te fazer um convite. Queria que tu deixasse nos comentários se você, escutando a nossa conversa, se reconheceu sendo gordofóbico com outra pessoa ou até consigo mesmo. Eu queria que tu deixasse um relato nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Obrigada e eu te espero no próximo episódio.